Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Estou trazendo aqui para vocês o Sport TV News e o posse de bola da UOL, falando tudo sobre o empate do Verdão contra o Vitória fora de casa. Palmeiras que entrou com um time totalmente reserva, Verdão estava perdendo de 2-0, mas o Palmeiras conseguiu arrancar um empate, galera. Quase o Verdão viu o jogo no finalzinho. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? O Palmeiras também usou seus reservas no jogo contra o Vitória, que terminou empatado, né, em 2-2. E eu vou destacar a participação do Flaco Lopes, que embora não seja um titular da equipe do Abel, hoje é artilheiro. Ele tem o mesmo número de gols do Estevão, que não está mais entre nós, né? Dos reservas ele é o mais titular, né? Mas ainda está na categoria reserva, né? Sim, sim. São 12 gols em 37 jogos. Mas tem mais gols que o Vitor Roque, né? Que acho que é a grande polêmica do Palmeiras, que contrata um jogador para ser o 9 e aquelas, né? O 9 chegou, é o Vitor Roque. E o Vitor Roque tem suas instabilidades, né? Oscila um pouco, tem às vezes até boas atuações, mas que não consegue fazer gol. E o Flaco parece que tá sempre entrando e fazendo gol, sempre entrando e fazendo gol. Mas o time, eu acho que tem um ponto. Você falou da saída do Estevão e teve a saída do Richard Rios. E quando você olhava pro Palmeiras mais pro início do Campeonato Brasileiro, você falava assim, putz, o Abel agora tem algumas opções, né? Ele tá conseguindo variar as escalações. Uma hora é o Maurício, uma hora é o Veiga, que é o titular, uma hora é o Estevão, uma hora é o Facundo. Enfim, tinha algumas variações. E eu acho que o jogo de ontem mostra que o Palmeiras está precisando de mais elenco, porque saem esses jogadores que eram bem importantes, né? E ontem o ataque era quase todo base, né? O Palmeiras acaba tendo que recorrer muito à zaga titular. Metade do time, né, Rê? Exatamente. 5 jogadores eram da base. Exato. E ontem na zaga, eu ia falar assim, o Naves foi emprestado. E aí, ontem não tinha Bruno Fux, não tinha Murilo, não tinha Gomes, de repente, você não tem mais opção. Descaracterizou. Eu acho que o Palmeiras, talvez pelo nível das perdas, você veja na mesma situação do Flu, que com a campanha que fez na Copa do Mundo, agora tem muito caixa, né, para tratar. O dinheiro não é problema para o Palmeiras. A questão é que repor as peças que eles perderam é muito difícil, porque você não vai achar com facilidade outro Estevão, outro Richard Rios, outro Arias. Então, é função muito difícil achar jogador desse quilate para contratar, mesmo quando tem muito dinheiro, porque dinheiro não é problema para o Palmeiras. Diga lá, Rê. Não, eu ia falar o pênalti, né? Esse foi o pênalti. Esse foi o pênalti polêmico. Quer dizer, eu até acho polêmico. que tem um trançapé ali, mas para mim é um pênalti bem mandrake, assim. É um pênalti que eu, sinceramente, não marcaria. A minha régua para esse tipo de pênalti se fosse lá no meio do campo, era falta? Eu acho que esse tipo de lance é até mais fácil de você marcar no meio campo, por ter o trançapé, de fato tem o toque. Eu acho que na área, esse trançapé ele tem que ser visto com mais rigor. Né? Foi um trançapé intencional, houve um toque realmente para derrubar o jogador. Desequilibrar, né? No meio campo, um trançapé desse é facilmente marcado e segue o jogo. Aí, eu acho que o rigor tem que ser um pouquinho maior. Apesar do toque, apesar do contato, eu acho que foi um pênalti bem mandrake. Rê, você ia de marca ou não marca? Eu acho que há um contato, mas, cara, pra mim não é suficiente pra derrubar. É aquela... Eu concordo muito com a análise de vocês, assim. Eu entendo, acho que dá pra não dar falta, tá, no meio do campo. Dá pra não dar falta. No futebol brasileiro, como tudo é falta, acho que talvez seria falta. Mas concordo, acho que dentro da área é um contato muito leve. E acho que há uma colaboração do jogador do Palmeiras de... Gente, mas tá difícil hoje. Desculpa, tá complicado, tá gente, tudo semaninha começando, vamos, né? Quem tá em casa assistindo, entendeu, segunda-feira começando, não vazou, gente, pelo não, amor de Deus. esse barulho hein? de agora? Desculpa. Diante que caiu um elefante aqui. Não tem nada nessa mesa. Ó, então eu vou ajudar tipo vocês, hein? Eu vou começar a falar aqui, vou fazer uma análise rápida para a câmera vir para mim, aí vocês ficam à vontade para pegar o que caiu no chão, ó. Vini, aproveita e bota na sua análise, então, deixa eu já Vamos jogar lá, com essa diga. bola. Eu queria destacar o que fez o Vitória jogando contra o Palmeiras. Daqui a pouco vamos falar do Ceará também jogando contra o Flamengo. E até falar do caso do Corinthians, mas nesse momento não está na mesma situação no Campeonato Brasileiro, né? Mas são equipes que a gente está desde sempre colocando como favoritas a título e que estão perdendo pontos importantes, né?
Eu acho que o Palmeiras tem essa vantagem, entre aspas, de ter 2 jogos a menos em relação ao próprio Cruzeiro, por exemplo. E um jogo a menos, opa, eu estou tentando ajudar, o pessoal não está se ajudando aí, né? Mas vamos lá. O Palmeiras tem essa vantagem. E, de novo, é uma vantagem com muitas aspas, porque quem tem jogos a fazer, a gente sempre pensa que vai fazer e vai ganhar. Não é bem assim. Tem que entrar em campo e tem que confirmar aquilo que a gente imagina. Mas o Palmeiras tem 2 jogos a menos em relação ao Flamengo, em relação ao Cruzeiro, um jogo a menos em relação ao Flamengo. Mas eu acho que o Palmeiras chega muito pressionado para quarta-feira, porque precisa reverter um jogo contra o arquirrival, numa decisão inédita de Copa do Brasil, é o primeiro derby da história da Copa do Brasil. Então já traz essa pressão de ter perdido o primeiro jogo e escancar ainda mais o planejamento que, assim, a gente começou a temporada falando, é o melhor elenco da era Abel, né? Opções não faltam. O Palmeiras investiu mais de R$500 bilhão. E você chegar numa partida onde os titulares precisam ser poupados e metade do time é da base, tem alguma coisa errada, né? Foi um time escalado que expôs muito a fragilidade da equipe e do planejamento. Então, eu acho que assim, fazer futebol com dinheiro, entre aspas, é mais fácil, desde que você gaste bem o seu dinheiro, né? Eu entendo e concordo que é difícil você contratar um jogador para chegar e ser titular, para repor um Paulinho, para repor um Estevão, mas você contratar jogadores para compor elenco também é importante. Não dá para você só contratar um jogador que vai chegar a peso de ouro para ser um titular, olhar para o banco e só ter molecada, só ter garotada. Então, assim, de novo, dos 11 que começaram jogando ontem, 5 eram da base. Benedetti, me ajuda aí, Vanderlan, Alan, Benedetti, Vanderlan, Alan, Thales e Luigi. 5 jogadores da base, eu acho que expõe bastante que o planejamento deveria ter sido um pouco melhor. Você ouviu a Rê falando com você? Não. Não, então tá te respondendo, não tá te ouvindo. Vamos ajustar o áudio da Rê então pro Vini. Ô Vini, mas tem um ponto, você falou, a gente falava que esse era o melhor elenco da era Abel, e eu concordava. Só que a gente falava isso sem saber que o Vitor Roque não ia ser aquele Vitor Roque do Atlético Paranaense, que essa era a nossa expectativa. Que o Paulinho não ia conseguir jogar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, no papel, continuo achando o melhor elenco da era Abel. Se ele tivesse todo mundo ainda à disposição, contando com o Estevão, que lá estava quando a gente falava isso, e o Richard Rios, né? Nesse momento, ele não tem os dois. E as contratações caríssimas feitas pelo Palmeiras, a maior da história, inclusive, que foi o Vitor Roque, né? Não estão respondendo como as nossas expectativas esperavam, né? Eu acho que passa um pouco por isso, sim, né? A gente imaginava aquele elenco inicial com peças que hoje não estão jogando, ou porque saíram ou porque estão lesionadas, né? O caso do Paulinho, Estevão foi embora, Richard Rios, mesma coisa. Então, assim, o Palmeiras hoje precisa repor saídas importantes de titulares e pilares do time, mas acho que precisa também trazer jogadores que possam compor o elenco para você não ficar dependendo só de garotada da base. Pois é. Vamos ouvir o Abel, o Vini, rapidinho, porque ele lamentou esse empate, né? De novo. O Palmeiras voltou, esse jogo foi no Barradão, e o Palmeiras voltou com 2-2. Vamos ouvir o Abel, então. Sim, nós já jogamos aqui, eu já joguei aqui, o ano passado também jogamos aqui, é sempre um jogo, um campo difícil de se jogar, como te disse. Claro que depois de estar a perder 2-0 e tu consegues empatar, fica a sensação, ok, que lutamos até ao fim e que ainda conseguimos ir buscar um ponto. Mas a verdade é que nós na primeira parte tivemos oportunidades para sair na frente. Portanto, resumidamente, sim, deixámos aqui 2 pontos. É isso. O Palmeiras, eu falava sobre isso quando a gente falava do Flamengo, né, com o Ceará, que também jogou na condição de visitante. Não sei se o Flamengo esperava, se porque o Felipe Luiz, imagino até que pelo tom de coletiva que a gente já vai mostrar, esperava voltar com a vitória. O Abel também acho que esperava voltar com essa vitória do Barradão. Então, assim, embora tenha sido muito direto, eu acho que eu concordo com ele, Rê. No final, esses pontos aí que estão ficando pelo caminho e a gente não esperava vão fazer uma diferença danada. Faz uma diferença, né, Mari? Primeiro porque o Palmeiras já não está colado nos líderes. Ele já deixou alguns resultados pelo caminho, então tem que correr atrás. Obviamente, tem 2 jogos a menos, mas isso, né? Jogos a menos não significam pontos somados necessariamente.
Segundo, é um adversário que está muito lá embaixo na tabela. O Vitória, de fato, ele tem reagido bem com a chegada do Carille. Tem feito jogos mais seguro defensivamente, tem conseguido fazer gols, que era um problema. O Vitória não conseguia fazer gol com bola rolando, era só bola parada. Ele consegue voltar a ter uma produção ofensiva e ontem foi bem nesse sentido, consegue abrir o 2-0, mas é um time que está brigando lá embaixo. É outra realidade. O Palmeiras é um time montado para brigar lá em cima. O Vitória é um time que foi montado para fazer 45 pontos, né, pelo menos, e que vem numa temporada difícil ali lá embaixo. Então, nesses casos, jogos contra adversários lá de baixo, você precisa, né, se impor. E eu acho que o Abel, talvez, o fato dele ter poupado quase que todo mundo desse jogo, né, praticamente todo mundo, faz com que ele pense, ele pensou assim, esse time reserva aqui vai dar conta. E não deu. E acho que o empate acabou sendo lucro, dado o contexto da partida, porque estava 2-0 pro Vitória, né? E aí o Palmeiras consegue o pênalti ali, 2-1, de repente vai 2-2. Né? Diante do contexto que se mostrava, estava sendo um lucro. E pro Vitória, excelente. Eu acho que assim, era um resultado que também... Os dois saíram tristes do jogo, né? Também, Vitória, foi todo mundo. O empate pro Vitória... Antes de começar o jogo... 2-0. O empate pro Vitória tava show. Óbvio. Só que quando começa o jogo, você faz 2-0 e toma um empate no final, aí a sensação é de derrota. Eu acho que o desempenho do time reserva do Palmeiras foi aquém. Mesmo a gente considerando que sim, o time nunca jogou junto, aí ele colocou até o Lomba, né? Nem o Everton entrou em campo, ele colocou todos os reservas, mas o desempenho do Palmeiras ficou aquém, tem algumas questões, assim, para mim são 3 pontos principais. Rafael Veiga, cara, assim, ele começou com 5 minutos que eu falei, opa, tá dando sinal, depois sumiu, e para piorar a situação do Rafael Veiga, ele sofre falta que não existiu, ele cai, ele pega a bola na mão, ele fica rolando no chão, e o time do Palmeiras exposto, porque muitas vezes ele perde a bola numa situação, ainda mais ontem, que às vezes ele estava jogando como um 8, ele perde a bola numa zona do campo que às vezes o Palmeiras está sem cobertura. Então assim, o Rafael Veiga é um mistério para mim. Vanderlan, outro mistério, quando subiu da base super bem, o Palmeiras chegou a recusar a proposta de 15, 20 milhões de euros, cara, não tá jogando nada faz tempo. Eu já tinha falado até antes do jogo contra o Chelsea que seria assim, uma coisa meio louca escalá-lo, e ele foi escalado e foi mal ontem de novo, e errando coisa básica, errando cobertura, errando tudo. E o time do Palmeiras ontem, e o terceiro, o Alan, né, veio da Copa do Mundo, sumiu, não tá jogando mais bola. E ontem o time do Palmeiras, quando a gente olha o elenco, o Abel ele não poderia ter montado um time no 4-3-3 que ele gosta de montar com o elenco que ele tinha na mão. Ele não tinha ponta. Ele colocou Luigi, Thales e Flaco. São 3 camisas 9. Luigi, Thales e Flaco. Então, assim, não fazia muito sentido ele ter continuado no esquema. Quer pôr o time inteiro reserva? Monta outro esquema. Não no 4-3-3 de novo. Então, ontem, pra mim, assim, lógico, Palmeiras, de novo, time reserva, ponto conquistado fora depois de ter tomado 2-0 fora de casa. Ok, é um ponto pra você poder, assim, até uma parte de celebração, de ter conseguido uma retomada, considerando que o Flamengo jogou com time titular e também empatou, então você manteve a diferença pro Flamengo, conseguiu se poupar para quarta-feira, ok. Mas o desempenho do Palmeiras devia ter sido melhor, até porque o Palmeiras é um elenco caro, que investiu bastante, deveria ter um reserva que pudesse produzir mais, e o Abel deveria ter tido algumas opções melhores. Esse piti para mim foi só para a gente tentar, para que a gente ficasse só nessa parte da discussão, sem analisar o time dele profundamente. Falando nos dois, o Corinthians teve o Grupo quarta-feira e o Corinthians está jogando tudo nesse jogo de volta. E no Palmeiras o Abel nervoso, o time reserva não funcionou. É quarta-feira. É quarta-feira. A minha dúvida em relação aos dois era quantos titulares seriam poupados em cada um dos times, né? E o Corinthians jogou antes e até não me surpreendi com a escalação do Corinthians. Me surpreendi com a escalação do Palmeiras. Porque o Palmeiras não está de passagem no Brasileirão. Ele está jogando para conquistar o Brasileirão. Eu entendo preservar alguns jogadores, mas aquela coisa, quando o time começa com o goleiro reserva, já é um sinal claro de... Nem o Corinthians fez isso, né? Nenhum Corinthians fez isso, né? O São Paulo fez isso na Copa do Brasil, a gente estava falando da discussão, a torcida não entendeu, o Jandrei... Quando você joga o goleiro reserva, e foi o que o Palmeiras fez colocando o Lomba e mais 10 reservas, né? Acho que
na situação, acho que o Juca fez o raio-x preciso das implicações, porque a gente vai ter um eliminado na quinta-feira, de qualquer forma, né? Das implicações para um e para outro. Eu acho que o Corinthians, clube, em crise, não tem comparação com o Palmeiras, clube, mas em relação aos times, acho que vão ter consequências para os dois, a eliminação. Eu pego a frase do Mauro sobre a manchete do Mauro. Ele fala do Felipe Luiz, que é um técnico recente no seu pior momento no Flamengo. O Abel está no seu pior momento no Palmeiras. Às vezes a gente tem uma dificuldade de enxergar isso ou de atestar isso, porque ele é um técnico mais vitorioso e mais consistente no futebol brasileiro há 5 anos. Mas ele não ganha nenhum torneio há 1 ano. É pouco, mas com o time que o Palmeiras tem, sempre pretendendo conquistas, ele está muito pressionado. Esse clássico caiu no pior momento, né? E de novo, vou citar o Juca. A questão do Palmeiras, Copa do Brasil, é muito mais o adversário do que propriamente a Copa do Brasil, né? É diferente para o Flamengo, por exemplo, mesmo com o Atlético. Palmeiras e Corinthians é uma outra conversa. E acho que o Palmeiras tem uma situação curiosa nesse momento da temporada, que ele nunca investiu tanto no time de futebol, mas por alguns fatores, lesões de alguns jogadores fundamentais e outras, má fase de outros, você não vê o elenco do Palmeiras. Quando entrou o time reserva do Palmeiras escalado, você fala, o que é isso? Né? É o time reserva do Palmeiras, hoje. Né? É diferente do time reserva do Flamengo, hoje, se você juntar, porque o Flamengo contratou agora muito na janela, com jogadores de nível. Então, o Palmeiras, que teve um momento da temporada, Paulinho, Estevão e Vitor Roque, né? O Estevão já foi pro Chelsea, o Paulinho operou de novo, vai só voltar ano que vem, o Vitor Roque estava jogando meio sozinho. Você tem 3 meias, você tem Veiga, Maurício, e o Veiga, que era um dos jogadores mais confiáveis, não está jogando. Então, o Palmeiras está num momento, ele ainda está vivo nas 3, né? Libertadores nem começou ainda, ele tem a melhor campanha de todos. Vai decidir sempre em casa. Mas ele não mostra consistência. O Palmeiras não faz grandes partidas. Esboçou aquela sequência que teve o jogo com o Atlético. Aí a semana do Atlético foi tão maluca, né? Veio da quinta-feira na Colômbia, estava atrasando o pagamento, jogadores iam embora. Então o Atlético naquele dia também estava todo mexido e tal. E, de fato, o Palmeiras agora, eu acho que está o técnico, ele exala o grande comandante, o cara mais confiável, o cara de sempre, ele exala tensão e insegurança. E ele saiu de 2 coletivas que a gente comentava aqui, contra Grêmio e contra Corinthians, muito cabisbaixo, meio que, olha, é assim mesmo. E ontem, ao tentar talvez voltar um pouco de vivacidade na conversa, ele abandonou, e revelando ali uma grande tensão. Acho que para quarta-feira a gente já imaginava isso, e é sempre assim. Agora o mandante é o Palmeiras, torcida única, perdeu o primeiro jogo, está toda a responsabilidade no Abel e seus comandados. Sobretudo no Abel, menos nos comandados. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!